Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade a mais 30 questões para os treinos de questões do concurso público para Suzano, tá? Vamos aí a partir da questão número 31. Sobre avaliação da aprendizagem, considere as afirmativas. Vamos ver palavras-chave positivas, mesmo esquema das anteriores. 1. A avaliação deve ser contínua para favorecer o processo de ensino-aprendizagem e para permitir que o professor construa, em sala de aula, um ambiente propício para acompanhar o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Essa primeira está correta, sobre avaliação, palavra-chave aí, contínua, ok? Aqui, ó, avaliação deve ser contínua, palavra-chave. A 2, a avaliação deve ser pontual e classificatória, palavra negativa. Negativa sobre avaliação, ok? Na 3, o processo de avaliação deve ser inteiramente desvinculado do processo de ensino-aprendizagem. Desvinculado, palavra negativa, que é vinculado, não desvinculado. 4, o professor, ao testemunhar um resultado ruim de um aluno em uma avaliação pontual, deve aconselhá-lo a rever sozinho todo o conteúdo dado, buscando ajuda com os colegas para que consiga aprovação na disciplina no final do semestre. Resumindo, apenas a 1 está correta, a 2, a 3 e a 4 negativas. Então, a alternativa correta aqui, nós temos a letra D de dado, somente a 1 que está correta, ok? Questão número 32, vamos lá. A avaliação do desenvolvimento infantil deve atuar como recurso para auxiliar o progresso das crianças, independente de autor, tá? Porque o de vocês não fala de autores, fala de conteúdos. Avaliar na educação infantil implica, estamos falando de uma avaliação na educação infantil, que é por acompanhamento, registro, observação e registro, né? Então vamos lá. Letra A. Analisar com base em escalas de valores as mudanças evidenciadas. Se fossem escalas de números, de quantidades, de nota, estaria errado, mas aqui escala de valores está correto. Por que não as outras, professoras? Vamos ver por que não? Aprovar e reprovar, tá errado. Classificar, tá errado. Aptas, determinar as crianças que estão aptas para avançar em etapas posteriores, independente, elas vão avançar. E julgamento, ranking, competição, avanços e retrocessos, enfim. Sobre uma avaliação na educação infantil, a alternativa correta, letra A, tá? Não podemos falar de uma avaliação classificatória, pontual, seletiva, por promoção, por competição, são palavras negativas. Questão número 33. Entende-se por avaliação formativa, uma boa avaliação. Palavra-chave sobre avaliação: formativa, processual, mediadora, né? São tudo palavras positivas. Vamos lá. O que se entende por uma avaliação formativa? Qual a alternativa que tem a ver com a avaliação formativa? A. É voltada à compreensão dos processos sociocognitivos dos alunos. Ela permite ao professor aproximar-se dos processos de aprendizagem do aluno, compreender como ele está elaborando seu conhecimento e fazer as mediações necessárias para que as aprendizagens aconteçam. Até o momento, a letra A é a correta. Vamos ver as outras, por que não? B. Exige do professor uma correta elaboração técnica, pois tem como finalidade o controle total da aprendizagem escolar e permite com isso constatar quais foram os reais avanços dos seus alunos e ainda tomar decisões com relação à aprovação e reprovação. Não preciso de várias palavras para falar que a alternativa toda é negativa, né?
Tem várias palavras-chave negativas aqui, várias, mas só aprovação e reprovação já é uma, tá? C. Recupera os fatos nas memórias individuais e coletivas dos alunos e possibilita avançar os conceitos aprendidos, devendo partir sempre, né? Partir sempre de uma avaliação inicial. Já não. Estamos falando aqui. D. Parte da premissa que a escola deve analisar somente a dimensão cognitiva, somente não. E aqui provas escritas, tá? É um conjunto de dimensões envolvidas, não só a cognitiva. E parte da premissa que a escola deve avaliar somente, de novo, ó. Tá vendo que a D tá somente cognitiva e na E somente dimensão social e afetiva? Não, é todas, é um conjunto. Então, a alternativa correta realmente é a letra A, 33A. 34. Jussara Hoffmann é uma das autoras que falam sobre avaliação. Na bibliografia do concurso de vocês não fala nomes, mas fala conteúdos a respeito de avaliação. Então, poderia ser qualquer autor focado naquele conteúdo, tá? Propõe um paradigma de avaliação que pretende opor-se ao modelo do transmitir, verificar e registrar. Por quê? Professor não é mais transmissor de saber, né? Ele é mediador, ele não é transmissor. Então, aqui a autora está falando o quê? Que ela se opõe, ela é contra esse tipo de modelo aqui, ó. Ela é contra, tá? Opor-se. Ela é contra isso e ela acha que deve mudar. Deve mudar para quê? Para essa daqui. Ó, ela tem que sair daqui para vir para cá. Ela é contra o que está de vermelho e ela é a favor do que está de azul. Evoluir no sentido de uma ação avaliativa reflexiva, desafiadora do educador, em termos de contribuir, elucidar, favorecer a troca de ideias entre e com seus alunos, em um movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber enriquecido, construído a partir da compreensão dos fenômenos estudados. Esse paradigma é denominado pela autora como... Olha as alternativas que vocês têm aí. Avaliação classificatória, meta-avaliação, avaliação mediadora, pós-avaliação, avaliação totalizante. Não tem nenhuma dessas aqui. E principalmente a avaliação classificatória é negativa, tá? Então a autora não fala de classificatória, ela é contra a classificatória, ela não fala meta-avaliação, ela não fala pós-avaliação, ela não fala avaliação totalizante. Palavra-chave, letra C, ela fala de uma avaliação mediadora. Tanto é que o professor aqui, ele não é transmissor, ele é mediador. Ó, reflexão, desafio, é na avaliação mediadora, ok? Letra C. Questão 35. Aline e Joana são professoras licenciadas em Educação Física e atuam em uma escola pública de ensino fundamental no município de Marília. Querem aplicar corretamente em suas práticas pedagógicas as diretrizes da resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica 2010, a respeito do caráter formativo da avaliação da aprendizagem. Para isso, recorreram ao texto da Jussara Hoffmann, que é justamente o livro Avaliação Mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento, ok? Vamos lá. Dessa concepção de avaliação, então, qual é a concepção correta sobre avaliação mediadora, sobre uma boa avaliação, que a professora Aline e Joana puderam constatar? Examinaram primeiramente o conceito de acompanhamento do processo de construção do conhecimento, que de acordo com o autor, entre outras inferências. Então, uma boa avaliação, qual das alternativas vai entrar? Ok? Vamos lá. A. Implica verificar todas as ações e tarefas do aluno para poder afirmar se ele está apto ou não em certa matéria do curso. Já está errado, apto ou não. Essa não é a ideia da autora, estar apto ou não. B. Implica favorecer o desenvolvimento
do aluno e significa responsabilizar-se pelo seu aprimoramento, pelo seu ir além, favorecer o desenvolvimento. Essa é a alternativa correta. Ir além, favorecer. Por que não as outras, professora? Significa estar sempre junto do aluno para observar e registrar resultados e obter um diagnóstico preciso, né? Não é a ideia da Jussara Hoffmann. D. Recorre a atividades e técnicas neutras e não interpretativas ou expressivas das relações sociais incorporadas à avaliação, também não. E. Permite identificar os erros que determinam a permanência do aluno no ano que cursa ou que deve apresentar no ano seguinte, tá? A alternativa correta aí, B de bola na questão 35. Questão 36. Na construção do conhecimento fundamentado em uma relação dialógica, conforme a autora, avaliação significa, vamos lá. A. Um procedimento de investigação cujos instrumentos e medidas passam a ser vistos como recursos técnicos e neutros. Então, instrumentos e medidas diz respeito a notas, né? Notas, provas, essas coisas, tá? B. Uma ação provocativa do professor. Olha lá, ação provocativa. Desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas. Formular e reformular hipóteses. Essa é a alternativa correta. Palavras-chave positivas. Por que não as outras, professora? Vamos continuar. Controle. Palavra controle, permanentemente exercício, né? D. Uma oportunidade de levantamento de dados para classificação dos alunos conforme o desempenho apresentado. E. Um paradigma fundamentado no modelo. A Jussara Hoffmann é contra esse modelo. O professor ser transmissor, não, tá? Então, a alternativa correta aí, letra B, de bola. Questão 37, também sobre avaliação. Concepção de avaliar para promover. O que tem a ver sobre avaliação também corretamente. Letra A. Geralmente, as diferenças entre os desempenhos dos alunos são reflexos de suas dificuldades cognitivas. Não. B. As explicações individuais do professor constituem o melhor exemplo de atividades de ensino diferenciadas e produtivas. Não. Explicações individuais. C. Todos os diferentes jeitos de ser e de aprender devem ser valorizados e subsidiar as alternativas didáticas. D. O uso de apostilas é um fator fortemente auxiliar do professor na diferenciação do ensino e na promoção dos alunos. Apostila. E. Atividades educativas diversificadas e atividades educativas diferenciadas são denominações diferentes para práticas de idêntico significado pedagógico. Essa é a alternativa correta, que a Jussara usa, né? Atividades diferenciadas. Aqui tá repetido, né? Diversificadas e diferenciadas, tá? São duas palavras, ok. Mas a alternativa correta é a letra E mesmo, tá? Questão 38. De acordo com Jussara Hoffmann, autora do artigo Avaliação Mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento. Aí a pergunta é, uma avaliação mediadora. Qual a resposta correta? A. Organiza-se através do modelo transmitir, verificar, registrar? Não, esse é negativo. A. Modelo negativo, ela é contra. B. É aquela em que o professor e aluno buscam coordenar pontos de vistas, trocando ideias e reorganizando-as. Pode ser. C. Fortalece pela prática de julgamento de resultados alcançados pelo aluno e definidos como ideais pelo professor. Julgamento já está errado. Ó, eu vou pintando, tá, gente? As palavras negativas para depois vocês verificarem o porquê não, tá? Prática de julgamento. A D. É um fenômeno com características reprodutivistas
em que a prática vivida pelos estudantes dos cursos de formação docente passa a ser um modelo a ser seguido quando o professor, e a E, tem uma visão de conhecimento positivista baseada na concepção classificatória. Tá vendo? Todas as alternativas que têm uma palavra negativa não pode ser a alternativa correta da prova. Na alternativa correta é sempre a mais cheirosa, a mais perfumada, a mais poética, perfume importado. Vocês não encontram palavras negativas, ok? A alternativa correta, letra B de bola. 39. A ideia de autonomia de professores. Eu tô falando rápido, gente, porque os alunos já receberam a apostila com as questões, então já fizeram. Nós estamos fazendo a correção dessas questões gravadas, tá? Porque o gabarito já foi enviado. A ideia de autonomia de professores tem sido muito comum nos discursos pedagógicos. No entanto, seu emprego nem sempre reflete uma clareza quanto ao seu significado. Para Contreras, a autonomia não é um chamado à autocomplacência, nem tampouco ao individualismo competitivo, mas a convicção de que um desenvolvimento mais educativo dos professores e das escolas virá do processo democrático da educação, isto é, da tentativa de, vamos lá, autonomia aí dos professores. A. Obter maior capacidade de intervir nas decisões políticas relacionadas à escola. B. Construir uma autonomia democrática, tendo em vista o local e o universal. C. Obter cada vez mais espaços de independência e menos controle burocrático. O que vai entrar como autonomia do professor? D. Construir uma autonomia profissional juntamente com autonomia social. Essa é a alternativa correta. Autonomia do professor. É a D. E. Reivindicar menos intervenção das famílias e da sociedade nas práticas escolares. Pode ver que todas têm uma pegadinha, tá? O autor fala sobre a autonomia dos professores, dos docentes. Então, os docentes, eles têm uma autonomia profissional, assim como social, né? Estão no meio da sociedade. Letra D de dado. Questão 40. José Contreras relaciona a autonomia dos professores e profissionalidade. Esta é entendida como as qualidades necessárias ao próprio trabalho de ensinar. Ao defender uma concepção do ensino enquanto profissão, ele ressalva 3 dimensões básicas da profissionalidade, por sua importância para conceber o problema da autonomia, quais sejam. Vamos lá. A. Controle ideológico, controle técnico no ensino e a luta contra a proletarização dos professores. As palavras controle aí, ó. B. Controle sobre o conhecimento, profissional reflexivo e responsabilidade social. C. A reflexão crítica, a consciência da parcialidade de si mesmo e a capacidade de reivindicação trabalhista. D. A obrigação moral, o compromisso com a comunidade e a competência profissional. Essa é a alternativa correta, conforme o autor. Compromisso, obrigação moral, ética, né? Competência profissional. Então, sempre que vem falando do Contreras sobre a autonomia dos professores, ele vai colocar a palavra competência profissional, tá? Professora, por que não as outras, né? Tem várias palavras negativas nas outras. Vou pegar só algumas, tá? Controle, parcialidade, reivindicação trabalhista não é o contexto, né? Irredutibilidade técnica, enfim, tá? A alternativa correta, letra D de dado. Questão 41. Segundo Isabel Solé, Eulália Bacedas e Teresa Rucht, uma perspectiva que vise a uma educação de qualidade. Define o planejamento pedagógico como? A pergunta é sobre A pergunta é sobre planejamento. O que é o planejamento?
uma educação de qualidade, né? O planejamento pedagógico, como que ele é visto? A, é um documento burocrático. B, o planejamento é uma rotina pré-definida que deve ser fielmente seguido pelos educadores com vista ao sucesso escolar. C, o planejamento é uma ferramenta flexível que permite ao professor prever a ação pedagógica e regulá-la a partir da realidade. Isso sim é o planejamento correto pedagógico, tá? D, uma exigência legal que justifica o trabalho do professor da educação infantil. Planejamento é para todos, não é só infantil. É uma organização estritamente técnica dos objetivos e conteúdos da educação infantil que deve guiar o trabalho docente. Não. Então, assim, gente, é uma ferramenta flexível, porque o professor, ele prevê o que ele vai dar, depois ele pode voltar, rever o que ele não deu, acrescentar, ele regula através da realidade do aluno. Então, não é considerado um documento burocrático, não é uma rotina pré-definida, não é uma exigência legal, faz parte do trabalho do professor, não é estritamente técnico, certo? A alternativa correta aí, letra C. 42. Na concepção construtivista da aprendizagem do ensino, a escola, vamos lá. A. Preocupa-se unicamente com o desenvolvimento cognitivo dos educandos, daí o trabalho com as competências cognitivas? Não, ó, unicamente. B. Contribui para o desenvolvimento global dos educandos, incluindo as capacidades de equilíbrio pessoal e inserção social? Sim, essa é a alternativa correta. Desenvolvimento global, palavra-chave. E as outras, por que não? C. Desconsidera o caráter social e socializador que alguns teóricos procuram impor, passando a preocupar-se com a instrução dos alunos. D. Enfatiza o caráter ativo da aprendizagem, aceitando que esta é fruto de uma construção na qual intervém apenas o sujeito que aprende. E. Contrapõe a aprendizagem ao desenvolvimento, tendo ciência de que é preciso primeiramente que a criança amadureça para que possa aprender. Não. A alternativa correta aí, letra B, de bola, contribui para o desenvolvimento global dos educandos, tá? A pergunta é sobre uma concepção construtivista. A que tem a ver é a letra B de bola. Questão 43. Aprender consiste em construir conhecimento que já existe na cultura social, historicamente elaborado. É justamente esse processo de elaboração pessoal que permite que o sujeito desenvolva sua mente, seu pensamento e, em suma, suas diferentes capacidades, vivenciando uma aprendizagem significativa. Para que isso ocorra, o professor deve. O que o professor deve fazer? Para que os alunos possam ter uma aprendizagem significativa. Vamos lá. A. Proporcionar atividades a serem realizadas pelo aluno de maneira solitária, justamente para garantir a internalização dos saberes culturais implicados, sem interferências, representando aquilo que foi aprendido. Então, algumas das palavras-chave aí que nós encontramos na letra A, sem interferências. São tantas, né? Mas eu vou colocar só assim, só duas tá bom. Já dá para eliminar. B. Proporcionar uma aprendizagem com memorização compreensiva, memorizar do conteúdo, o que permite ao aluno reproduzir posteriormente, em situações similares, o que foi aprendido, aumentando sua autoestima. Né? Memorização. C. Uma aprendizagem significativa não é através da memorização, da decoreba. C. Corrigir os erros dos alunos e, a partir deles, mostrar a alternativa correta e solicitar que copiem para fixar o conteúdo, de forma a permitir maior reflexão sobre o estudo realizado e evitar os mesmos erros. Copia e cola. D.
Oferecer desafios para que os alunos utilizem os conhecimentos que já possuem. A diferença. Desafios. Problematizando a realidade em que vivem, buscando respostas na interação com outros, construindo novos conhecimentos e a si mesmos. Olha só, as palavras positivas, inteira, essa é a alternativa correta. Desafios, conhecimentos, problematização, realidade, interação, novos conhecimentos, tudo palavra-chave positiva, letra D. E por que não a E? Solicitar aos alunos que participem de forma ativa na aula, sempre com sua condução firme, ao qual, pela superioridade da posição docente, pode garantir o ensino correto daquilo que pretende em sala de aula. Olha só o autoritarismo, né? Ó, superioridade da posição docente, sempre. Ok? Então, a alternativa correta da questão 43, alternativa correta, letra D, de dado. 44. A concepção da escola como espaço de todos, no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias livremente, participam ativamente das atividades de ensino e se desenvolvem como cidadãos nas suas diferenças. Já está dando a dica. É a concepção da escola, escola das diferenças. Nós chamamos escola das diferenças. Não é escola dos diferentes, todos nós somos diferentes. Não é escola dos comuns, não é escola dos especiais, não é escola dos normais. É escola das diferenças, em que a escola é um espaço para todos têm diferenças, independente se é educação especial ou não, tá? Alternativa correta, letra D. 45. É matemática agora. A autora é a Katy Small, porém ela pesquisou o Gardner, que inventou, que criou as 7 inteligências múltiplas, depois acrescentou mais 2, ficaram 9, tá? Então ela está falando sobre ele, a pesquisa dele. Gardner identificou 7 inteligências. Atualmente surge a naturalista também acompanhando esse grupo. Postula que essas competências intelectuais são relativamente independentes, têm sua origem em limites genéticos próprios e substratos neuroanatômicos específicos e dispõem de processos cognitivos próprios. Então, aqui está perguntando, assinale a alternativa que contém apenas as inteligências identificadas por Gardner, né? Ele tem 7 inteligências criadas por ele e depois acrescentaram mais 2. Vamos lá? Ó, linguística, lógico-matemática, espacial, musical, sinestésica, interpessoal e intrapessoal. Essas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas são as 7 inteligências descobertas por Gardner, tá? Por que não as outras, professora? Vamos lá. Tem muitas certas, mas por que as outras não? Para confundir, eles colocaram aqui essas, para confundir. A C também colocaram essas. A D também. A E. O emocional algumas entram, né? Mas é psicossocial, tá? Não tem, essa daí não tem, não. Enfim, as 7 inteligências é a letra A: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, sinestésica, interpessoal e intrapessoal. É a letra C a correta. Opa, C não. Letra A é a correta, desculpa. Questão 45. Letra A, tá? Letra A. Questão 46. Vamos lá. Loris Malaguzzi, gente, foi aquele pedagogo do vilarejo de Reggio Emília, na Itália, que após a Segunda Guerra Mundial juntou-se com os pais de alunos e criou uma nova escola com projetos que todo mundo participa ativamente, as crianças têm voz, né? Então, Loris Malaguzzi, pedagogo e educador de Reggio Emília, na Itália, constituiu um princípio
de ensino em que não existem as disciplinas formais e todas as atividades pedagógicas se desenvolvem por meio de projetos. Então, isso foi de Reggio Emília, conhecido, né? Aconteceu na Itália, um vilarejo chamado Reggio Emília. Ele é pedagogo educador. Então, lá, eles abortaram as disciplinas, eles fazem tudo, eles desenvolvem tudo por meio de projetos e as crianças participam, tá? As crianças podem compartilhar seus conhecimentos e saberes, sua criatividade e imaginação em múltiplas linguagens. Então, elas fazem, pode ser desenho, canto, dança, pintura, tudo, né? Tudo entra como projeto. Os projetos não são antecipadamente planejados pelos professores, é tudo junto com as crianças, mas surgem das ideias dos próprios estudantes e são desenvolvidos também em diferentes linguagens. Então, assim, como que ficou conhecido essa pedagogia do Loris Malaguzzi em que as crianças participam? Ficou conhecido como pedagogia da escuta. Opa, a alternativa correta aí, pedagogia da escuta. Por que pedagogia da escuta? Porque eles ouvem o que a criança tem a falar, as ideias delas, para depois montar o projeto, tá? Então, ficou conhecido como pedagogia da escuta. Os outros são pegadinhas, pode ver aqui. Pedagogia da autonomia, pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança é do Paulo Freire, não tem nada a ver com Loris Malaguzzi. E da conversa é pegadinha porque não existe, tá? Vamos lá. 47. Conforme Cat Small, o livro Matemática na Educação Infantil, Teoria das Inteligências Múltiplas, nós já falamos que o Gardner, ele descobriu 7 inteligências, depois acrescentou mais 2, ficaram 9. Então, são elas: linguística, espacial, físico-sinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical, natural e existencial. São as 9, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele descobriu essas 9. Eram 7, né? Aí acrescentou a natural e a existencial, ok? Aí ficou 9. Mas a matemática, essa que eles querem saber na resposta aqui. A lógico-matemática que desperta a atenção da autora. Vai falar alguma habilidade em matemática, né, gente? Olha lá. A. Lógico-matemática é a habilidade de aprender idiomas? Não. B. É a disposição para reconhecer e manipular situações? Apreensões visuais? Não. C. É o potencial para usar o corpo com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos? Não. Lógico-matemática. D. É a de reconhecer e classificar espécies da natureza? Não. D. O que tem a ver com a matemática? Letra E. É a capacidade de realizar operações numéricas e de fazer deduções. Não é difícil essa, né? As outras são outras inteligências em outras áreas. Existe, mas em outras áreas, tá? A lógico-matemática diz respeito à alternativa letra E. 48. Os profissionais do ensino sempre se defrontam com questões relativas à liberdade e à autoridade durante as aulas ou no uso de outros espaços da escola. Paulo Freire nos traz um exemplo de um professor jovem que se dizia constrangido por ter se oposto a que o aluno de outra classe continuasse, na porta entreaberta de sua sala, a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Para Paulo Freire, a decisão do professor. Então, veja, o professor estava dando aula, um aluno ficou na porta da sala, atrapalhando, conversando com a aluna que estava dentro da sala. E o professor parou a aula. Por que parou a aula? Porque estava atrapalhando, né? Mas o fato do professor ter parado a aula foi certo ou foi errado? Conforme o Paulo Freire, foi certo. Foi certo ele ter parado a aula, para eles, digamos, se tocar que estava atrapalhando a aula, correto? Isso não quer dizer que o professor foi autoritário, e sim que ele parou, né? Porque estava atrapalhando, enfim.
Então, o Paulo Freire, ele concorda com o professor ter parado a aula? Sim, concorda. Ele vai dizer que o correto é a letra C. Foi de autoridade. Então, o professor deve ter autoridade, não ser autoritário, né? Então, aqui no caso, o professor usou a sua autoridade e não autoritária. Ele não foi autoritário. Pois silencioso seria se tivesse permitido que a indisciplina de uma liberdade mal centrada desequilibrasse o contexto pedagógico, prejudicando a continuidade da aula. Então, o professor teve que parar para falar, olha, vamos parar porque está atrapalhando a aula, eu quero continuar, né? Então, a letra C. As outras não, por quê? Porque em nenhum momento o professor foi autoritário, não foi ele que atrapalhou, não foi ele que impediu nada, não foi inadequado. Ele usou a sua autoridade. Paulo Freire fala que professor tem que usar de autoridade, não autoritarismo, tá? Mas que os alunos precisam entender que a autoridade da sala é o professor, tá? A alternativa correta, a letra C. Questão 49. Para Paulo Freire, o educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Diante disso, uma das tarefas primordiais do professor. Então, uma das tarefas primordiais do professor. Essa é a pergunta, né? Vamos achar a resposta. Uma das principais tarefas do professor, vamos lá? Conforme Freire. A. Trabalhar a consciência dos educandos para a importância e o reconhecimento dos saberes clássicos visando a ascensão social. B. Organizar o seu tempo didático para que os educandos tenham acesso à maior gama possível de conhecimentos de mundo. Fala do Paulo Freire. C. Organizar atividades em que os alunos precisam explicitar aos colegas as estratégias que eles usaram para encontrar as respostas de um determinado problema. D. Trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. E criar situações didáticas de compreensão e ação sobre o objeto ou conteúdo referente ao tratamento de informação. Segundo Paulo Freire, só um minutinho. Essa questão, se eu não me engano, deu recurso, tá? Porque ficou entre D e B. Ficou entre essas duas aqui. Aí entraram com recurso. B, porque ele fala de conhecimento de mundo, porém ele também fala da rigorosidade, aí ficou entre essas duas, então desconsiderem essa porque deu recurso, tá? Essa daí deu recurso, ok? Vamos lá. Opa, é a 49, né? Pera um pouquinho, gente. É a 49 que deu recurso, só para não confundir aqui. 50. George, professor da disciplina Inclusão Escolar em um curso de pedagogia, debateu com seus alunos as ideias presentes na obra Inclusão Escolar, o que, por que, como fazer, que é da conhecida escritora Mantoan, que fala sobre educação especial, inclusão, tá? Ao final do debate, os estudantes ficaram cientes de que, segundo essa autora, a inclusão, então assim, é uma alternativa que vem falar da inclusão, não da integração. Qual é a diferença? Integração é eu fazer a matrícula do aluno, colocar da educação especial, coloco numa sala de aula, apresento ao professor o ambiente, os amigos, é isso, né? Parte dos cuidados. A inclusão é fazer com que o aluno participe do processo educativo. Por isso que a Mantoan fala a importância da integração e da inclusão. Mas ele só vai estar se desenvolvendo, aprendendo, se ele for incluído, não se ele só for integrado, ok? Vamos lá. Então, conforme a autora, qual é a alternativa correta que fala sobre inclusão? A. Admite exceções, pois respeita o ritmo de aprendizagem de cada um, bem como suas limitações,
baseando-se na pedagogia da complacência. Meu Deus. B. Implica uma mudança de perspectiva educacional, a qual propõe um modo de organização do sistema educacional que considera as necessidades de todos. Isso é uma inclusão. Vamos ver as outras, por que não? C. Propõe que a escola mantenha intocadas sua estrutura e sua organização, pois são os alunos que precisam se adaptar às exigências e às exigências do mundo. Errado. D. É feita fundamentalmente pela convivência entre pares e pela socialização, procurando não dar muito destaque à diferença. Olha só quanta coisa errada. E letra E, por que não? Deve ser restrita e gradativa, baseada na cooperação e na solidariedade, respeitando e valorizando as diferenças. Então, assim, palavras-chave negativas, né? Restrita, vamos pegar só uma. Não dá valor à diferença, mantenha intocadas, exceções, pedagogia da complacência. Então, sempre que você encontrar algo negativo, não pode ser a alternativa correta, né? Então, a alternativa correta aí é a letra B de bola. 51. Mantoan declara que a exclusão escolar, ó, o que está perguntando aqui é exclusão escolar, se manifesta das mais diversas maneiras e quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno. Para a autora, isso. Vamos lá. A. Acontece pela falta de aperfeiçoamento permanente dos profissionais da educação e do aprimoramento das práticas pedagógicas. B. Reforça a necessidade de um modelo didático pedagógico e de gestão educacional capaz de atender às diferenças. C. Ocorre porque a escola se democratizou, abrindo-se a novos grupos sociais, mas não aos novos conhecimentos. Foi exatamente isso que aconteceu, por isso que ainda existe a bendita exclusão. Democratizou, mas não resolveu tudo, né? D. Pode ser modificado buscando aliar o trabalho da fundamentação teórica com as vivências das redes e apoio à inclusão. E E. Implica na melhoria das estruturas de acessibilidades físicas, materiais, financeiras, tecnológicas das escolas. Não. Então, a pergunta é sobre exclusão. Então, teve a democratização, mas não foi aberto aos novos conhecimentos. Essa é a opinião da autora. Letra C. Questão 52. Na integração escolar, integração, tá? Olha lá. Na integração, o aluno tem acesso às escolas por meio de um leque de possibilidades educacionais, que vai da sua inserção, ó, integração, inserir numa sala de aula, do ensino regular ao ensino especial. Para Mantoan, essa concepção de integração é vista como a integração. Não está falando da inclusão, hein? Está falando da integração. Ó, sobre integração. Vamos lá? Letra A. Oportunidade de ter acesso a outros atendimentos especializados. B. Opção de atendimento educacional especializado aos serviços disponíveis. C. Estratégia de atendimento especial àqueles alunos que necessitem desse serviço. D. Inserção parcial porque o sistema prevê serviços educacionais segregados. E. Necessário ao aluno com vistas à sua inserção na sala de aula. Então, a alternativa correta é a E. Integração é a inserção do aluno na sala de aula, é a matrícula, é apresentar os amigos. Por que as outras não? Porque as outras têm a ver com inclusão. Então, inclusão, tem um atendimento especializado. Inclusão, AEE, atendimento educacional especializado. Inclusão, atendimento especial. Inclusão, aí essa daqui tá errado, né? A D já tá errada por inteiro, porque fala serviços educacionais segregados, então essa daí tá errada mesmo. Mas o que tem a ver com integração é a letra E, inserir o aluno numa sala de aula, isso é uma integração, só, tá? Tá aí.
53. Jaqueline Moll nos alerta para manter a reflexão a respeito da escola de tempo integral, de modo a superar as visões preconceituosas para uma visão de valorização do sujeito, de vida, corpo, espaço, tempo, em uma perspectiva de alargar a docência tradicional para uma docência turno contra turno com o objetivo de uma educação integral. O objetivo é uma educação integral. Para isso se concretizar é preciso, vamos lá. Qual que é essa? 53 já? Deixa eu ir marcando aqui para depois passar. 53, ok. Vamos lá. Então, reforçar o ensino de conhecimentos científicos para compensar as lacunas de oportunidade social, ok. 2. Superar a didática aulista de enclausulamento e domesticação de corpos dos alunos em sala de aula, sim, ó. Isso que está sendo falado é que tem que mudar. Reforçar isso, superar aquilo, para que realmente aconteça uma educação integral. 3. Considerar parte das propostas educacionais a vivência e aprendizagem de emoções, memórias e identidades. 4. Organizar projetos intra- e extracurriculares para propiciar o conhecimento das condições sociais injustas marcadas pela manutenção do status quo. O que acontece aí? Todas vão de encontro para a melhoria, né? Todas elas vão de encontro para que se consiga uma educação realmente integral. Então, a alternativa correta aí, todas estão certas. Então, a alternativa correta aí, letra A. Letra A. 54, sobre ciências, tá? Ciências. Carvalho, Saceron, são autoras que falam sobre isso, apresentam que uma das tarefas fundamentais da escola e da atuação docente para a efetivação do processo de alfabetização científica, palavra-chave alfabetização científica, ensinar realmente as ciências como se deve. Entretanto, é necessário efetivar um processo de ensino-aprendizagem, sendo em que as decisões curriculares não se limitem apenas às atividades do livro didático e a decorar nomes e conceitos científicos. Exige dos professores constante reflexão e enfrentamento de desafios, pois acreditamos que somente o uso de métodos mecânicos e livrescos não possibilita ao aluno o desenvolvimento de habilidades e competências para a promoção da alfabetização científica, tá? Então, aqui de que forma que é para ser trabalhado essa alfabetização científica? Através da letra B de bola. Contextualizado e investigativo. Então, ciências é para ser trabalhada de uma forma contextualizada e investigativa, tá? Pesquisa, ok? A alternativa correta aí, letra B de bola. 55, Castelar. A Castelar é de geografia. Conforme Castelar, tem como objetivo analisar a compreensão conceitual de lugar, paisagem, cidade dos estudantes de graduação e de professores de geografia por meio do uso de uma linguagem cartográfica. É sobre isso que eles falam. Linguagem cartográfica não significa você desenhar mapas, e sim você saber a localização. E ela fala que você tem que aprender primeiro onde você está inserido, para depois, né? A pessoa não sabe nem o bairro onde ela mora, onde ela está localizada, que dirá o continente, né? É mais ou menos isso. Então, aí, para completar, por meio do uso da linguagem cartográfica, geografia. Analisa também o impacto das atividades sequenciadas de geografia para validar estratégias de metodologias de ensino no processo de aprendizagem. É falado pela autora sobre a linguagem cartográfica, né? Saber trabalhar mapas. Linguagem cartográfica. 56. Ladislau Dalbor, em Educação e Apropriação da Realidade Local. É um autor que fala sobre a disciplina de História, tá?
Assevera que a geração de conhecimento sobre a realidade local e a promoção de uma atitude proativa para o desenvolvimento fazem parte evidente de uma educação que pode se tornar instrumento científico e pedagógico da transformação social local. Sobre a globalização e o desenvolvimento local, o autor entende. Vamos lá. Qual que é a questão? Já? 56. Tá. A qualidade de vida não depende muito, ainda que possa sofrer os seus impactos da globalização. Ela depende da iniciativa local. É uma fala dele. Vamos ver os outros. B. A globalização impede os municípios de tomarem as rédeas do próprio desenvolvimento e ainda de resgatar o espaço local e buscar melhorias. C. Quanto mais se desenvolve a globalização, mais as pessoas estão abandonando o espaço local e desistindo de melhorar as condições de vida no seu entorno imediato. Não. D. Tudo está globalizado, sendo as regras ditadas por corporações transnacionais que se organizam entre diferentes nações atuando em vários países. E. Asfaltamento, sistema de drenagem, infraestruturas do bairro são questões locais, mas sua melhoria passa antes por mudanças na concentração mundial do poder econômico. Meu Deus, ele só fala ali do mundo local, né? Ele é um autor que vai falar da importância de se trabalhar o local, onde a criança está inserida, o aluno está inserido. Não adianta falar de outros lugares se ele não sabe nem onde ele está inserido aí, né? No caso. Letra A. Vamos lá. Questões... peraí. 57. Do caráter sócio-histórico do processo de conceitualização, emerge o papel da linguagem, do outro e do aprendizado na sua gênese e desenvolvimento. O desenvolvimento da conceitualização na criança transcorre no processo de incorporação da experiência geral da humanidade, mediada pela prática social. Pela palavra, também ela uma prática social na interação com os outros. No que tange a gênero social da conceitualização, segundo a autora. Então, é uma autora que vai falar aí do Vygotsky e do Bakhtin, né? E vejam que é muito forte aqui a parte do Vygotsky também, né? Mediação da prática social, interação é uma palavra forte também. Enfim, vamos lá. Quais as alternativas aí? Enquanto Vygotsky afirma que as enunciações são sempre parte de um diálogo social, Bakhtin, contrariamente, enfatiza as operações intelectuais possíveis com a palavra. B. Vygotsky e Bakhtin defendem a natureza mediada pela cognição, sendo que o primeiro traça as possibilidades de elaboração conceitual no plano individual, enquanto o segundo analisa sua dinâmica socioideológica. C. Vygotsky analisa a escola e o processo de elaboração conceitual que nela se realiza, nas suas condições reais de produção, reprodução e transformação, na dinâmica história das forças sociais. D. Uma das contribuições de Vygotsky para os educadores está na análise da elaboração conceitual como prática social, explicitando as marcas ideológicas da mediação pedagógica. Essa é a alternativa correta, mas o foco está no Vygotsky, não no Bakhtin. E, para Bakhtin, a elaboração conceitual resulta de um processo de análise, abstração e de síntese, generalização dos dados sensoriais que é mediado pela palavra e nela materializado. Aqui, gente, é uma questão difícil numa prova de concurso, né? Porém, o foco aqui está no Vygotsky, tá? Ó, o foco está bastante no Vygotsky. Apesar dos dois falarem sobre linguagem, né? Mas o forte aí na alternativa está no Vygotsky, ok? 58.
Ao discutir a forma do professor tratar o erro em sala de aula, Lemove, é outro autor sobre a área da educação, defende o ponto de vista de que, então, como que o professor deve verificar esse erro em sala de aula? Como ele vai tratar o erro em sala de aula? É difícil também essa, gente, só avisando vocês, porque são várias técnicas que são citadas por esse autor Lemove no livro, tá? Então, assim, essa questão, para quem não estudou o autor, fica difícil saber a resposta, porque não é uma pergunta solta, que poderia ser várias alternativas, mas é uma pergunta só focada no Lemove, e na bibliografia do concurso de vocês não tem algo focado em nenhum autor, e sim ao conteúdo. Então, essa eu vou passar para vocês, mas não cairia para vocês dessa forma, tá? A alternativa correta aí seria essa daqui, que é falado lá do erro. O erro seguido de correção e instrução é o processo fundamental da escolarização. Seria essa daqui. Tá? Essa seria a alternativa correta. 59. Oxe, peraí. Ah, tá aqui. O mesmo autor. Com relação à avaliação feita pelo professor em sala de aula com seus alunos, Lemove afirma que é preciso. O que é preciso para Lemove? É preciso buscar oportunidades constantes de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. Tá vendo? Tranquilo. Palavra-chave, oportunidades, tá? Ó, por que não as outras? Vamos lá, deixa eu pintar aqui para vocês, ó. D, avaliar e, ao perceber as dificuldades do aluno, repetir o mesmo método. Pois a repetição é a garantia da aprendizagem. Não. C, avaliar com frequência, mas evitar intervenções. Aplicar avaliações depois de longos períodos de ensino. Esperar pelo fracasso. Né? Alternativa correta, onde só tem palavras positivas, letra E. Mesmo que você não tenha estudado o autor, se vocês forem pelas palavras positivas e negativas, vocês conseguem. 60. Segundo Arredondo e Diago, os professores, individual ou coletivamente, como equipe docente, deve ter em mente, no momento de pensar intencionalmente, a metodologia a seguir em sua prática avaliadora, uma série de questões e elementos que afetam a configuração e a sua posterior execução. Dentre elas estão, então vamos lá. A. Sentir a necessidade de elaborar uma configuração metodológica de avaliação que explicite sua intencionalidade e garanta o desenvolvimento sistemático. Aqui tá pedindo o exceto, né, gente? Ó, o exceto. B. Apontar critérios de avaliação mediante acordos fechados, previamente pela equipe de professores com relação à conceituação da avaliação de seu correspondente desenvolvimento operativo, tendo sempre em conta o âmbito normativo que os afeta. C. Estimular a meta-avaliação como meio para revisar o processo e os resultados, bem como a atuação dos agentes de avaliação. D. Selecionar os diversos tipos de técnicas e instrumentos de avaliação, independentemente do tipo de aluno, dos conteúdos e do momento da sua aplicação, e prever os recursos e os materiais necessários para a execução da avaliação e apontar o apoio e as influências do entorno escolar. Lembrando que essa questão é a incorreta que a gente tem que achar, porque é o exceto. Então, a incorreta aí, gente, é a letra D. É a correta para eles, mas é a incorreta para nós, no caso, né? Essa daqui seria a exceção sobre a avaliação, o exceto, tá? Questão 60, a alternativa correta, letra D de dado, ok? Finalizando aí mais 30 questões, amanhã nós faremos a questão
61 a 69, mais 10 questões para poder dar continuidade nos próximos encontros, tá? Fora essas 30 questões, que foi da 31 a 60, eu vou liberar outros vídeos também para ajudar, tá? Nos treinos. Um abraço, até mais!